vai ficar aqui na salona comigo. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 84, seja ela no celular, no tablet, ou aí na sua Bíblia física, no seu material, né, físico. Eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 84, enquanto nós fazemos, né, a preleção, o trabalho, né, de ministração desta noite. Os irmãos que estão nos acompanhando aí nos últimos 3 domingos, sabem que nós estamos ministrando uma série de mensagens, 4 paixões de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quem aqui está ou quer estar cheio do Espírito Santo de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Então, nós falamos durante esta semana sobre esta ministração, sobre esta palavra. E aí, eu creio que no próximo slide deve estar primeira paixão, e aí eu coloquei a cola ali para ajudar vocês a lembrarem, é a paixão por uma vida santa. Se você não pegou essa ministração, pastor, eu não vim esse domingo. Você vai lá na página da nossa igreja, no YouTube ou no Facebook, você coloca lá IBC Mumbai e coloca o título da mensagem, que você vai ser direcionado lá para a mensagem, para a ministração, né? Procura lá dessa maneira que você vai conseguir acompanhar essa série de ministrações. A segunda paixão é a paixão por conhecer a vontade de Deus. A terceira paixão foi falada semana passada, a paixão pela evangelização do mundo. Eu fiquei feliz e grato a Deus pela vida do irmão Danilo e da irmã Adriana. Porque quando nós vimos pessoas, a gente vai chegando na igreja, e a gente vai vendo as pessoas chegando conosco, e o Danilo e a Adriana chegaram com uma pegada diferente, com um propósito diferente, né? E eles já estão concluindo um curso de 17 semanas, e a irmã Adriana, a gente está ensaiando o pequeno grupo, para agora, em outubro, nós vamos ter todos os domingos de outubro, um curso para liderança de pequenos grupos. Então, mesmo que você, pastor, eu não sei se eu posso ser líder, se eu devo, se eu quero, se eu não quero, venha para o curso, venha para o encontro, e depois você decide se você vai continuar sendo líder de PGM, de pequeno grupo ou não. Mas a Adriana já está com um pequeno grupo lá, perto da casa dela, já está com um pequeno grupo lá, e o pequeno grupo já está gerando frutos. Então, ou seja, é aquilo que o Espírito Santo de Deus está dirigindo a igreja, e já está acontecendo. E aí, paixão pela evangelização do mundo, e hoje nós vamos falar a paixão pela casa do Senhor, a sua igreja. Quem é apaixonado pela casa de Deus? Amém? Apaixonado pela presença, pela casa do Senhor. Como é bom! E eu convido você a ler comigo o Salmo de número 84, não vai estar aqui no meu slide, não sei se vai projetar lá, não está no slide que eu coloquei, porque é bem grande. E o Salmo 84, ele é lindo, e ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor, Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aqueles cuja força está em ti e cujo coração se encontram caminhos aplanados. Quando passam pelo vale árido, faz dele um manancial, que de bênção cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Quando nós observamos
a palavra do Salmo, o salmista, ele escreve poemas. O Salmo ele não é contado por capítulos. Os Salmos, eles eram poemas que eram escritos. Foram escritos por Davi, foi escrito por Moisés, foi escrito pelos filhos de Corá, ou para os filhos de Corá, que eram levitas na casa do Senhor, e que pegavam esses salmos e transformavam ele em cânticos. Alguns salmos, eles são cânticos de peregrinação, quando o povo de Israel ia para Jerusalém, na sua caminhada, para não sentir o cansaço, e para manter firme a alegria de ir para a casa do Senhor, eles iam cantando e glorificando a Deus, eles iam exaltando ao Senhor, com salmos, com hinos, para gratidão, para a glória do Senhor, lembrando isto. E esse salmo, ele é atribuído aos filhos de Corá, mas algumas pessoas, como Charles Spurgeon, como Martinho Lutero, eles vão atribuir esse salmo a Davi, por causa do tom do salmo, por causa da ideia, da chamada do salmo. O salmo faz um convite a nós nos apaixonarmos pela casa de Deus. O Salmo nos faz um convite a nós olharmos como é bom estar na casa do Senhor. Esse Salmo nos faz mostrar, nos faz pensar o quanto nós sofremos agora nesse tempo de pandemia. O quanto nós sofremos agora nesse tempo de dificuldade, em que muitas pessoas ficaram com restrições, ficaram restritas, ficaram impedidas de estar na casa do Senhor. E eu fico imaginando esse mesmo quadro no tempo de Davi, essa mesma situação. Alguns historiadores vão dizer que Davi escreve esse salmo quando ele está exilado, quando ele está fora de Israel, porque seu filho Absalão havia tomado o reinado, e ele teve que fugir, ele teve que ir para as cavernas, ele teve que fugir para as montanhas, e lá então numa caverna Davi escreve este salmo, e ele está lembrando que lá em Israel, que lá no meio de Israel está a casa do Senhor, e ele lembra como é bom estar na casa do Senhor. Eu não sei quantos irmãos aqui ficaram impedidos de estar na igreja, ficaram impedidos de vir à igreja, mas eu calculo que a gente sente muita saudade. Algumas semanas eu fiquei isolado dentro de casa, né? Meu filho teve o Covid, e a gente não pôde sair durante 10 dias, 12 dias, e a gente fica com saudade da casa do Senhor, com vontade de estar na casa do Senhor, e então a gente observa esse salmo, e esse salmo atribuído a Davi, o mesmo Davi, ele vai dizer lá no Salmo 26:8, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, e o lugar onde a tua glória reside. Davi continua escrevendo lá no Salmo 27, no versículo 4 e 5, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá num alto de uma rocha. O mesmo Davi escreve o Salmo 122, versículo 1 e diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela quer estar onde o povo de Deus está. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela quer estar onde a presença de Deus está. Sabemos que Deus é imanente, é onipresente, que Deus está em todo lugar, mas quando nós estamos aqui na casa do Senhor, todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo, com o mesmo alvo. Nós queremos sentir a presença do poder de Deus nesse lugar. Nós estamos aqui com o alvo de adorar o Deus dos exércitos todo-poderoso. Nós estamos aqui com o alvo de glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui com o alvo de crescermos para a honra e para a glória do nosso Deus. E então, nós vamos entender isso. E eu volto lá com o significado de paixão. O dicionário Aurélio, e aí eu coloquei ali embaixo assim, dicionário, diz que o evangelho, diz que paixão é traduzido também como parte do evangelho destinada à narração do martírio de Jesus.
E a gente deve ter ouvido falar, com certeza ouvimos falar da paixão de Cristo. E essa paixão de Cristo que denota sofrimento, é a mesma paixão que denota que Cristo foi para a cruz. Porque Ele é apaixonado por mim e por você. Ele é apaixonado pela igreja. Ele é apaixonado pela vontade do Pai. Ele é apaixonado pela santidade. Ele é apaixonado pela obra do Senhor. Cristo apaixonado por nós, Cristo apaixonado pela criatura criada pelo Deus Altíssimo, se entrega na cruz, e ali então a gente entende isso como uma paixão de Cristo, o maior sinal do amor de Deus por mim e por você, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui eu vou apresentar aos irmãos, dentro desse salmo, 4 razões por qual as pessoas cheias do Espírito Santo são apaixonadas pela casa do Senhor. E a primeira razão é porque aqui todos são acolhidos e são protegidos. Vamos ler comigo o versículo 3, a palavra de Deus que foi colocada ali diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E quando ele fala da andorinha, quando ele fala desse propósito de que até os pardais encontram casa, historiadores vão dizer que talvez Davi está se lembrando de que quando ele esteve no templo, ele pode ter visto um ninho de passarinho, onde os pardais estavam ali morando, mas quando eu li esse texto, no próximo slide eu coloquei aí, que veio direto no meu coração a palavra de Mateus 6,26, quando o próprio Senhor Jesus diz lá, olha, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustentam, e será que vocês não valem muito mais do que as aves? A palavra de Deus está dizendo então que os passarinhos foram acolhidos no altar do Senhor, e assim como os passarinhos, nós valemos muito mais pelo que o Senhor diz, nós também somos acolhidos no altar do Senhor. Você também é acolhido no altar do Senhor. Lembre que nós falamos aqui já, quando nós olhamos para a evangelização do mundo, nós vimos que você não veio para cá para você ser lembrado dos seus pecados, você veio para cá para você ser lembrado do perdão de Deus sobre a sua vida. Você veio para cá para lembrar que Cristo morreu na cruz por você. Você veio para cá para você ser lembrado que Cristo verteu o sangue dele para que você pudesse ser restaurado, curado, transformado e moldado à luz do Evangelho de Jesus. E agora quando ele diz assim, todos que estão na casa do Senhor, eles são acolhidos e são protegidos. Nós olhamos um pouco mais atrás, 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. A palavra de Deus diz: porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Adonias tinha tentado tomar o reinado, e agora Salomão é ungido rei. E agora que Salomão é ungido rei, Adonias ele tem que fugir. E ele agora estava sob o júri da sentença de morte, mas quando ele entra, o que era costume do templo judaico, quando ele entra na casa do Senhor e que ele toca na ponta do altar, os servos, os soldados de Salomão vão a Salomão e diz: Adonias, teu irmão, entrou no templo e agora tocou nas pontas do altar. E quando ele toca nas pontas do altar, ele encontra a misericórdia do Senhor e ele encontra a misericórdia do rei. Quando ele toca nas pontas do altar, ele não pode ser mais tocado. A lei que está sobre ele agora não é mais a lei dos homens, mas é a lei de Deus. E agora Salomão diz: se ele tiver um coração puro diante do Senhor, se ele for um homem bom, ele não morrerá. Querido, quando nós estamos aqui, quando nós estamos tocando as pontas do altar, quando nós estamos clamando ao Senhor, quando nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor, com um único alvo, com um único objetivo, conhecer a Deus e perceber a Tua presença entre nós, quando nós estamos vivendo isso, nós estamos sendo protegidos pelo Pai.
quando nós estamos dedicando o nosso coração e colocando o nosso coração diante do altar do Senhor, o inferno não pode tocar em nós. O diabo não pode vencer nenhuma batalha sobre nós, se nós estamos tocando nas pontas do altar do nosso Deus, se nós estamos em comunhão com o Senhor, se nós estamos ligados no Senhor, e ligados na casa do Senhor. Não há arma forjada, a palavra de Deus diz, que possa prevalecer contra a nossa vida, porque a palavra de Deus, aqui nesse mesmo salmo, ele diz que o Senhor é o nosso escudo, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem está nos abençoando, é Ele quem está nos curando, é Ele quem está nos restaurando, é Ele quem está nos abençoando. Então, queridos, primeira razão, porque aqui todos são acolhidos, todos são protegidos. Aqui a gente não está olhando quem pecou mais ou quem pecou menos. Todos nós temos consciência que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Mas diante desse Deus, a mesma graça que está sobre a minha vida, foi a mesma graça que o Senhor derramou sobre a sua vida. A mesma graça que está sobre nós aqui, é a graça que o Senhor está disposto a derramar sobre o irmão ou irmã que está nos visitando pela primeira vez hoje. A graça do Senhor é que nos iguala, a graça do Senhor é que nos coloca de pé de igualdade, porque todos nós somos pecadores, mas a graça do Senhor veio sobre todos nós, para nos remir e nos lavar do pecado, nos proteger e nos acolher na presença maravilhosa desse Deus Altíssimo e Poderoso. Em segundo lugar, eu quero dizer a você que que uma pessoa apaixonada, cheia do Espírito Santo de Deus, é apaixonada pela casa do Senhor, porque aqui nós somos fortalecidos. Irmãos, tem dia que a gente se sente tão fraco, tem dia que a gente se sente tão pequeno, tem dia que a gente se sente tão miúdo, tão diminuído, mas quando a gente está na presença desse Deus poderoso, maravilhoso, Ele que enche a nossa vida. Eu acho que eu passei um demais aí, depois eu volto nele, tá? Depois eu volto no outro aí. É Ele quem enche a nossa vida, é Ele quem dirige o nosso coração, é Ele quem opera com a sua mão de poder sobre cada um de nós, e é em Cristo, é no Senhor que nós somos fortalecidos. Eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo fala isso com propriedade, sabe por quê? Porque Paulo, o apóstolo, lá em Romanos capítulo 7, ele vai dizer assim: o Senhor me colocou um espinho na carne, pelo qual já orei 3 vezes. E o Senhor, a resposta do Senhor é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo então conclui: quando eu estou fraco, quando eu penso que eu estou fraco, é o que eu estou forte, porque o poder do Senhor se derrama sobre a minha vida, na minha fraqueza. Paulo vai falar ainda em Romanos: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que a glória do Senhor resplandece. É na minha fraqueza. Eu achei muito proveitosa a palavra dos irmãos aqui, e a palavra dos irmãos nós achávamos que nós éramos sábios aos nossos próprios olhos, mas quando nós começamos a fazer o curso e a palavra de Deus foi esclarecida para nós, nós vimos que a nossa sabedoria não é nada. Nós vimos que a sabedoria do Senhor é maior. Nós vimos que nós somos dependentes da graça do Senhor. E isso é poderoso para nós. E isso nós reconhecemos que em Cristo nós somos fortalecidos. Em Cristo nós temos o direcionamento. Em Joel 3,10, ele diz: transforme suas lâminas em arado e em espadas, de arado em espadas, e as suas foices em lanças, e que o fraco diga: eu sou forte. Lá em Mateus 11:28, a palavra de Deus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sabe o que é isso? É que quando a gente está sentindo fraco, quando a gente está sentindo
entristecido, quando ele está se sentindo impotente, e que a gente chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, é pesado demais para mim, é difícil demais para mim, eu não consigo com essa causa, eu não consigo com esse problema, eu não consigo com essa situação em que eu estou vivendo. O Senhor vem, Ele não somente tira o fardo dos nossos ombros, Ele pega conosco, Ele alivia o nosso peso, e Ele nos torna mais forte para irmos mais longe. Ele nos torna mais forte para nós alcançarmos mais ainda o propósito dEle sobre a nossa vida. Então, quando nós observamos a força que vem do Senhor, observamos que na casa do Senhor nós somos fortalecidos, na casa do Senhor nós recarregamos as nossas baterias, na casa do Senhor nós somos alimentados pela palavra de Deus. E eu acho que isso o salmista tinha saudade. Eu acho que isso o salmista entendia que era a prioridade para ele. Eu preciso da força do Senhor sobre a minha vida, e eu preciso ser fortalecido no Senhor. Querido de Deus, não se afaste da casa do Senhor, não se afaste dos caminhos aplanados do Senhor, porque longe dos caminhos do Senhor a nossa fraqueza ela é ainda maior. Longe do caminho do Senhor, a gente pensa que a gente pode se sustentar, mas o nosso caminho se torna mais curto, a nossa jornada se torna mais curta. Mas quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos contemplando as maravilhas do Senhor, quando nós estamos olhando com os olhos no alvo que é o Senhor, nós somos fortalecidos no Senhor, nós somos renovados no Senhor, nós somos reestruturados para que nós possamos ser instrumento da bênção do Senhor. E eu vou voltar um ponto agora, que nos ajuda também a nos fortalecer. Pessoas cheias do Espírito Santo são apaixonadas pela casa do Senhor, pela igreja, porque ali nós louvamos ao Senhor continuamente. O versículo 4 diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Quando nós estamos entendendo, irmãos, que no meio dos louvores o Senhor habita, no meio dos louvores o Senhor opera, no meio dos louvores o Senhor está recebendo a honra e a glória que lhe é devida, mas está também olhando para nós, olhando para a nossa adoração, olhando para o nosso coração. Um dos grandes desafios do ministério de louvor, que a gente sempre frisa, é que ao ser canal de bênção, para que a igreja possa adorar, para que a igreja possa louvar, nós não sejamos somente um meio de transporte da bênção, mas que nós possamos também ser alcançados por essa bênção. Um professor muito sábio do nosso seminário, uma vez usou uma ilustração que eu achei muito interessante. Hoje a gente usa normalmente os tubos de PVC na nossa casa, nos nossos lares, para chegar água na nossa casa. O tubo é de ferro ou é de PVC. Mas antigamente, na casa dos nossos avós, dos nossos bisavós, toda a tubulação era feita com tubos de barro. Alguém lembra aí daquelas tubulações, aqueles tubos que se encaixavam um no outro, né? Quem levantou a mão é velho. E aí o que acontece? Aquela tubulação antiga, feita de barro, como é o barro do tijolo, aquela tubulação, ela levava água para a cidade, levava água para as casas, e até nas nossas casas ela era distribuída através daquela tubulação. Mas acontecia algo interessante com aquela tubulação, que antes de entregar a água do outro lado, primeiro ela precisava ser encharcada, primeiro ela precisava absorver a água. Depois que ela estava encharcada, depois que ela encharcava, depois que ela absorvia, que ela estava cheia de água, a água conseguia transpassar por ela e chegar do outro lado. Nós, como adoradores, queridos, nós precisamos ser como aquele tubo de barro, que antes de nós levarmos outras pessoas a adorar, nós precisamos estar cheios, nós precisamos estar encharcados, nós precisamos estar cheios da presença do Senhor, inundados da presença do Senhor, fortalecidos no Senhor, e aí nós conseguimos levar essa fonte de adoração.
aí nós conseguimos levar essa bênção que é o louvor, através cantado, através da palavra falada, através da palavra cantada. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser como vaso de barro na presença do Senhor. Primeiro nós nos enchemos e depois nós alimentamos. Uma pessoa apaixonada pela presença do Senhor, a pessoa apaixonada pela casa do Senhor, que quer estar na presença do Senhor, ela quer estar na casa do Senhor, porque ali nós adoramos a Deus continuamente. Olha, o Salmo 100, versículo 4 diz assim: entre por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com um hino de louvor, rendam graças e bendigam o seu nome. Esse é um convite para mim e para você. É um convite para nós entrarmos na casa do Senhor e nós não temos timidez, nós não temos vergonha. Aqui nós não estamos preocupados, nós estamos batendo palmas, nós estamos levantando a mão, nós estamos chorando. O estado que nós estamos é um estado de adoração, é de colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. É isso que é o papel da igreja: levar você a adorar, levar você a ter intimidade com o Pai, levar você a se apaixonar pela presença do Pai, levar você a estar saindo da dimensão que você está, para que você possa encontrar uma outra dimensão, outro lugar. O Salmo 47, 1 diz: batam palmas todos os povos, aclame a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande Rei de toda a glória. Em último lugar, eu quero dizer para você que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é apaixonada pela casa do Senhor, porque ali nós somos abençoados. A palavra de Deus no Salmo 133, versículo 3, quando ele fala, diz da união dos irmãos, da união da igreja, ele diz: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali ele está se referindo à casa do Senhor. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nesse tempo que nós estamos vivendo já os primeiros passos da pós-pandemia, nesse tempo que nós estamos vendo os irmãos retornando à casa do Senhor, nesse tempo que nós estamos sentindo a necessidade de nos fortalecermos no Senhor, nesse tempo que nós estamos entendendo que nós não podemos viver longe da presença do Senhor, é um tempo que nós compreendemos que se nós queremos ser abençoados, queremos ser fortalecidos, se nós queremos ser alimentados, nós precisamos estar na casa do Senhor. O diabo tem inventado, querido, algumas mentiras. O diabo tem inventado a mentira de que é possível estar em comunhão com Deus sem estar em comunhão com a igreja. O diabo tem inventado a mentira que é possível estar bem com Deus e não estar bem com a igreja. Ouvi outro dia, se não me engano, Reverendo Hernandes Dias Lopes ministrando e falando como que a gente pode ser amigo da cabeça, mas não ser amigo do corpo. Estar bem com a cabeça sem estar bem com o corpo. Cristo, ele é completo. Nós precisamos estar bem com a cabeça e estar bem com o corpo. E para que nós possamos estar bem com Cristo, nós precisamos estar em comunhão com a sua igreja. Precisamos estar em comunhão com a sua liderança. Precisamos estar em comunhão com o povo de Deus. Porque o Senhor não vem buscar um povo fracionado, separado, mas ele vem para buscar um povo que está unido e fortalecido, aguardando a volta do Senhor Jesus. Quando ele diz que aqui na igreja nós somos abençoados, nós vamos voltar e olhar o texto de Mateus capítulo 18, quando ele diz: eis que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Queridos, estar no templo é maravilhoso, e Davi queria estar no templo. Estar no templo é muito gostoso, e Davi sentia saudade de estar no templo. Mas o que Davi queria era a presença de Deus. E a presença de Deus estava manifesta através da vida de cada irmão. Quando você olha para o seu lado, você está vendo alguém, a imagem, a semelhança do Deus Altíssimo. Isso foi falado hoje de manhã na escola bíblica dominical.
Foi ministrado para nós hoje de manhã que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, tanto como forma corpórea, como sentimento, como os nossos desejos e vontades precisam ser os desejos e a vontade que Deus coloca no nosso coração. E quando nós estamos em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, todas as bênçãos do Senhor estão derramadas sobre a nossa vida. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós estamos vivendo os projetos de Deus, como está escrito lá em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. O convite dessa palavra, querido, o convite dessa ministração é: não abandone a casa do Senhor, não abandone a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Não abandone, queridos, o lugar da habitação de Deus, como o salmista diz. Esteja na casa do Senhor, busque a casa do Senhor. Durante algum tempo eu andei afastado da casa do Senhor. Eu me converti aos 8 anos de idade, em Brasília. Eu sou fruto de missões. Um grupo de missionários italianos ia todo sábado na escola ministrar a palavra de Deus, em Ceilândia Sul, escola classe 23. E ali num sábado, numa daquelas ministrações, eu ergui minha mão, levantei minha mão e aceitei Jesus. E isso foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fui com meus pais para o Rio de Janeiro, morar perto do meu avô. E durante muitos anos eu acompanhei, dos 8 aos 14, dos 10 aos 14, eu acompanhei a igreja metodista wesleyana. Meu avô era membro daquela igreja, meu avô era presbítero daquela igreja. Em 1989, meu avô faleceu. E eu não fui mais à igreja. E eu fiquei perdido. E eu disse assim: eu vou escolher a minha religião, eu vou para o caminho que eu quero, porque agora eu que tenho que tomar a decisão na minha vida. Eu que sei o que é melhor para mim. E eu busquei uma religião, mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Depois que eu caminhei algum tempo naquela religião, eu me tornei empresário. Depois que me tornei empresário, tinha 2 lojas e eu não tinha mais tempo para a igreja. Domingo era o dia de descansar. Domingo era o dia de passear com a noiva. Domingo era o dia de ir no cinema. Domingo era o dia de fazer alguma coisa. Mas domingo não dava mais tempo de ir para a igreja. E de repente algo mudou na minha vida. De repente uma tragédia aconteceu na minha família. E eu me senti sozinho, e eu me senti vazio, e eu me senti sem Deus do meu lado. E eu me senti sem um direcionamento, e agora para onde eu vou? Quando coisas tristes, quando catástrofes acontecem na nossa família, parece que o chão sai debaixo dos nossos pés, e a gente fica sem orientação e sem norte. Mas Deus me colocou na casa do meu tio Paulo César e da minha tia Marlene. Ali durante 4 meses, enquanto eu estava preparando o meu casamento, depois da morte dos meus pais, eu comecei a ir na igreja batista Nova Esperança com eles. E numa ministração, em que o meu tio estava ministrando sobre o poder de Deus, sobre um Deus que cura, sobre um Deus que sara, sobre um Deus que liberta, sobre um Deus que transforma a realidade para que o povo dele possa passar em segurança. Naquele dia, eu entendi: eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Eu preciso voltar para a casa do meu Deus. E eu tomei a decisão de voltar. E aí me casei. Tentei morar em Brasília, ainda achando que eu poderia fazer as coisas do meu jeito, da minha forma. E lá eu conheci uma irmãzinha da Casa da Bênção. E essa irmã disse assim: você andou afastado da casa do Senhor. E todas as vezes que você se afastar da presença do Senhor, da vontade do Senhor, Deus vai fazer algo para te trazer de volta. Queridos, às vezes Deus faz coisas que nós não gostamos, mas que é necessário para nos trazer de volta. A perda dos meus pais, a perda da minha mãe, foi algo difícil e doloroso, mas foi o caminho que Deus encontrou para me trazer de volta, para me colocar no caminho de novo, para me fazer olhar para Ele de novo. Às vezes coisas difíceis acontecem na nossa vida para que nós possamos voltar e olhar
de novo para onde nós estávamos e nós nos desviamos. Apocalipse 2:5 diz assim: vocês são tremendos e maravilhosos, mas você precisa voltar correndo para onde você caiu, de onde você saiu, volta correndo. Nós temos uma comunidade grande hoje, chamado os desigrejados, os sem igreja. Porque se entristeceram às vezes com o pastor, porque se entristeceram com a liderança, porque se entristeceram com algum ministério. Mas sabe por que isso acontece, querido? E sabe por que isso um dia aconteceu na minha vida? Porque nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para as pessoas. Que nós deixamos de olhar, querido, para o autor e consumador da nossa fé e começamos a olhar para a liderança, começamos a seguir pessoas ao invés de seguir Jesus. Precisamos seguir Jesus. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o alvo da igreja, Cristo é a mensagem da igreja, e quando nós estamos na igreja, nós estamos sendo alimentados por Cristo. Quando nós estamos na igreja, nós estamos sendo protegidos e acolhidos por Cristo. Quando nós estamos na igreja, nós estamos sendo fortalecidos por Cristo. Quando nós estamos na igreja, nós estamos sendo abençoados por Cristo. Só essa vez, fala para o seu irmão, não saia da igreja. Fala para ele, não saia daqui. Aqui é o melhor lugar para você estar. Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Fique de pé comigo, eu quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Eu quero colocar o seu coração diante do altar do Senhor. E eu não sei, queridos, como está a sua história. Eu não sei quanto tempo você está longe da igreja, longe da casa do Pai. Eu não sei quanto tempo você esteve com medo de vir à casa do Senhor por conta da pandemia. E a gente não está aqui para te condenar por isso, a gente não está aqui para te acusar, apontar o dedo para você. A gente está aqui para dizer para você, volta para a casa do Senhor. A gente está aqui para ministrar para você e dizer para você, não fica longe do lugar da habitação de Deus. Não fica longe do lugar onde Deus te chamou para servir. Não fica longe da casa do Pai, porque a casa do Pai é o melhor lugar que existe para você estar. Se você tem sentido esse chamado, se você tem sentido que Deus tem um propósito na sua vida, se você tem sentido que Deus tem um plano na sua vida e muitas vezes você está resistindo a isso, convido você a colocar o seu coração no altar do Senhor agora e dizer, Pai, faz da minha vida conforme a Tua vontade, Senhor. Faz da minha vida conforme o Teu querer. Eu não quero vir à igreja somente atrás de uma bênção. A bênção é consequência daqueles que servem. A bênção é consequência na vida daqueles que se colocam no caminho. A bênção é a própria presença do Senhor nas nossas vidas. Mas eu quero ser um instrumento da bênção do Senhor na vida de outras pessoas. Coloque seu coração diante do altar do Senhor enquanto os irmãos estão louvando, enquanto os irmãos estão adorando. Coloque seu coração diante do altar do Senhor e fale com Ele, Senhor, eu quero não somente estar na sua igreja, eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero ser edificado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando nossas vidas, te adorarei,
te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, mudando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás
Deus é poderoso. Continue orando. Continue falando com o Senhor. Continue na presença desse Deus poderoso, maravilhoso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você. Não feche os teus lábios, não feche o teu coração agora. Deus está dizendo que tem gente que estava longe, mas que Ele está chamando para perto, Ele está chamando de volta. Assim como um dia eu me afastei, você se afastou, e o Senhor está dizendo para você: olha, não é aí que eu quero você. Eu quero você perto da casa do Senhor, eu quero você perto. Quero você caminhando na casa do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Seja instrumento da bênção do Senhor. Você que entendeu, que deseja ser apaixonado pela presença do Senhor, apaixonado, cheio do Espírito Santo, quero convidar você a colocar a mão no seu coração agora onde você está. Onde você está, dizendo assim: Senhor, enche o meu coração. Enche meu coração da Tua presença. Enche meu coração, Pai, do mover do Teu Santo Espírito. Fala comigo, Pai, o Teu querer, em nome de Jesus. Paizinho amado, usa, Pai amado, a Tua igreja. Paizinho amado, nós colocamos o nosso coração diante do altar do Senhor, ó Pai. Nós ouvimos a Tua voz cantada, ministrada, Pai amado, através de testemunhos. Ouvimos a voz do Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai. Cada coração aqui presente opera com a Sua mão de poder e graça. Oh Deus amado, abre os nossos lábios, abre o nosso coração, abre a nossa mente e usa-nos conforme o Teu querer, Pai. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos e fortalece os Teus filhos, Pai. Coloca louvor contínuo no coração dos Teus filhos. Paizinho amado, coloca, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai amado, as necessidades dos Teus filhos e enche com a Tua presença, Pai amado, com o Teu cuidado, com a Tua provisão. Nós acabamos de cantar, é o Senhor quem cuida de nós. Até mesmo quando nós não percebemos, quando nós não vimos, quando nós não sentimos, o Senhor está cuidando de nós. E nós queremos, ó Pai amado, ser gratos ao Senhor por esse cuidado, servindo ao Senhor na Tua obra, colocando a mão no arado sem olhar para trás e servindo ao Senhor. Assim, Pai, nós Te adoramos, assim nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença. Eu peço à igreja que continue orando. Se tem alguém aqui nessa noite que quer voltar à casa do Pai, que quer retornar aos caminhos do Senhor, estava longe, mas quer voltar para a casa do Pai, eu convido você a levantar uma das suas mãos onde você está. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. E há alguém aqui nesta noite, alguém aqui neste lugar, que está ouvindo a voz do Senhor te chamando, falando contigo. Amém, glória a Deus. Eu convido você a levantar sua mão onde você está. Se você que está aqui essa noite, e você ouviu a voz do Senhor dizendo: eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto para você, eu tenho algo para você, e você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, quer abrir o seu coração para o Senhor essa noite, eu convido você a levantar a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Você não precisa vir aqui na frente, você não precisa sair do seu lugar. Eu quero dizer para você: o Pai tem um projeto para você, tem um plano para a sua vida. Se você deseja isso, se você deseja viver esse plano, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Toda a igreja está orando por você agora, colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Há alguém nessa noite que deseja entregar o seu coração ao Senhor. Paizinho amado, nós colocamos a Tua igreja, os Teus filhos, ó Pai amado, que têm ouvido a voz do Senhor, chamando de volta para casa. Pai, toma nas Tuas mãos, fortalece. Paizinho amado, capacita. Paizinho amado, enche com a Tua presença e com o mover do Teu Santo Espírito. Nós estamos encerrando uma série de ministrações. Ouvimos a Tua voz e pedimos ao Senhor: nos ajuda a colocar em prática agora. Nos ajuda a sermos apaixonados pelo Senhor e pela Tua presença. Nos ajuda a ser apaixonados pela santidade, a ser apaixonados pela evangelização do mundo, a sermos apaixonados pela Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E nos usa conforme instrumento das Tuas bênçãos, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Assim nós abençoamos a Tua igreja e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.